Jeremias, no capítulo 7, Deus pede para que Jeremias vá até Judá para falar algumas palavras contra essa nação. Capítulo 7, versículo 22, diz assim: Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho e que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Interessante, né? O povo de Judá, neste exato momento, já tinha visto, há cerca de 100 anos atrás, a sua nação vizinha, vamos assim dizer, o povo de Israel, ser levado cativo pelos assírios. Só que isso não causou nenhum arrependimento deles. Eles simplesmente continuaram a viver a vida que sempre viveram, ou seja, rituais. Vamos trazer aqui para os nossos tempos, tá? Iam na igreja todo domingo, tinham a Bíblia aberta na sua casa em um determinado versículo, vestiam uma camisa dizendo Deus é mais, e por aí vai, né? E muitas pessoas hoje estão vivendo apenas de um rito. Muitas pessoas hoje vivem apenas de uma aparência de cristão. E desde a pandemia, que foi lá em 2020, mais ou menos, né, provou-se já que a gente precisa ser um verdadeiro cristão só na igreja, não só na igreja, mas em todo lugar. Muitas pessoas depois da pandemia desistiram da igreja. E aí? Onde está o rito? Então, assim, Deus não pede que você seja um ritualista. Deus não pede que você cumpra um ritual. Mas o ritual é esse: olhar para Deus. Versículo 23. Dai ouvidos à minha voz. Sabe quando um pai fala para o seu filho: Filho, não vá por esse caminho. Mas a gente que é pai sabe, falamos algumas vezes para o filho não ir para aquele caminho, mas inevitavelmente ele acaba indo por aquele caminho. E ele muitas vezes se machuca. Às vezes a gente fala, não coloque o dedo na tomada, você pode levar um choque. E às vezes ele vai lá e pá, coloca o dedo na tomada e leva um choque. Muitas vezes Deus fala com a gente através de várias formas, vários sinais, vários meios e não ouvimos. Parece que preferimos sofrer para depois ouvir. Tem um dos salmos que diz que quando o povo de Israel estava lá no deserto, durante seus 40 anos peregrinando, vamos dizer assim, quando Deus apertava eles, então eles voltavam para Deus. Mas eles voltavam por pouco tempo e depois voltavam a fazer as coisas erradas novamente. O que eu quero dizer nessa mensagem, nesse momento, é: não sejamos ritualistas. Não sejamos
pessoas que hajam por forma já automática, um robô. Deus não criou você nem a mim para sermos um robô. É interessante, se você voltar um pouquinho mais só ali na Bíblia, lá no Gênesis, você vai ver que quando Deus forma o homem, cria a mulher e tal, e eles estão ali no jardim, você observe que Deus se manifestava e conversava com o homem toda a tarde. E é isso. Olha que interessante. Você que está me vendo aí, é pai, é mãe. Não é gostoso quando o teu filho para para te ouvir? Quando teu filho para conversar com você? E falar das coisas da vida, o que aconteceu na escola, o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu no trabalho, né? Se conheceu alguém, como que tá a vida, e por aí vai. É gostoso. Acho que todo pai gosta disso. E Deus, como é o nosso paizão, ele gosta de ouvir. E é isso. Deus, ele quer que sejamos amigo dele. E em primeiro lugar, ele é a pessoa que se dispôs a ser nosso amigo. Até naqueles momentos que ninguém dá valor para você, até naqueles momentos que ninguém quis ouvir você, aquele momento que você tá para baixo, tá desanimado, mas Deus ele tá lá e está te ouvindo. Às vezes não conseguimos ouvir Deus da maneira que pensamos ser a mais certa ou a mais correta, mas saiba que Deus sempre estará te ouvindo. Isso é interessante. E o mais interessante ainda é que Deus não está preocupado em a gente fazer vários sacrifícios e rituais. Isso, de repente, pode ser bom para algumas situações, mas o que Deus realmente está interessado é se realmente estamos buscando Ele de coração e espírito. Por isso que Jesus fala para aquela mulher samaritana que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É tão profundo isso. E aqui, a nação de Judá estava vivendo a sua vida normal, com rituais, mas ao mesmo tempo que eles faziam tudo isso na casa de Deus, eles tinham uma segunda vida, vamos assim dizer, né? Eu quero que você pense nisso. Como está a tua vida nesse momento? Vivendo um ritual ou vivendo um momento de companheirismo com Deus? Deus quer te ouvir.